Reinhard Koselleck, Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos, editora PUC-Rio, edição 2006, parte 1, sobre a relação entre passado e futuro na história moderna. Capítulo 3, Critérios históricos do conceito moderno de revolução, páginas 61 a 77. Poucas palavras foram tão largamente disseminadas e pertencem de maneira tão evidente ao vocabulário político moderno quanto o termo revolução. Trata-se de uma dessas expressões empregadas de maneira enfática, cujo campo semântico é tão amplo e cuja imprecisão conceitual é tão grande que poderia ser definida como um clichê. No entanto, claro está que o conteúdo semântico de revolução não se reduz a um emprego potencial como lugar comum. Revolução alude muito mais a desordem, golpe ou guerra civil, assim como uma transformação de longo prazo, ou seja, a eventos e estruturas que atingem profundamente o nosso cotidiano. É evidente também que a ubiquidade do termo revolução como lugar comum está estreitamente ligada a seu sentido pontual, bastante concreto. Um alude ao outro e vice-versa. Nos estudos de caráter semântico que se seguem, proponho-me a elucidar essa relação. Nota 1. Primeiramente, é preciso reiterar que o uso da extensão e a extensão do termo são variáveis do ponto de vista linguístico. Quase todo jornal fala da segunda revolução industrial, ao passo que a historiografia ainda não chegou a um acordo quanto à determinação dos indícios ou dos inícios, assim como das características específicas da primeira. A segunda revolução industrial não apenas livrou o trabalho humano do esforço físico, mas também transferiu processos intelectuais a máquinas capazes de trabalhar de forma autônoma. O conceito de segunda revolução industrial compreende a cibernética, a física atômica e a bioquímica. Tal revolução ultrapassou a primeira por uma extensa margem, uma vez que ali se tratava ainda de aumentar a produtividade humana para além do limite das necessidades tradicionais, graças ao capital, à técnica e à divisão do trabalho. Nesse caso, critérios gerais de distinção não são suficientes. Da mesma forma, é possível ler notícias sobre os programas marxistas para uma revolução universal formulados por Marx e Lenin e depois impressos por Mao Zedong na bandeira do Partido Comunista Chinês. Na década de 1960, fez parte da situação política interna da China o conceito de revolução cultural, conceito que tem por tarefa incutir na mentalidade chinesa um movimento revolucionário, imprimindo, por assim dizer, a revolução no próprio corpo das massas. Em todos os lugares, devem ser criadas ou utilizadas as condições prévias capazes de expandir a revolução proletária ao redor do globo. Emissários legais e ilegais dos comunistas encontram-se ocupados em muitos países do mundo, principalmente nos subdesenvolvidos, em realizar esse programa. Como se sabe, na Ásia, esse programa universal já foi articulado por meio da alternativa russo-chinesa. Nota 2. O conteúdo semântico do termo revolução não é unívoco. Ele varia desde sangrentos movimentos de deposição ou golpes políticos e sociais até inovações científicas decisivas, podendo significar tudo ao mesmo tempo, ou apenas um desses sentidos exclusivamente. Assim, uma revolução tecnológica bem-sucedida pressupõe um mínimo de estabilidade, a qual, por sua vez, exclui uma revolução política e social, ainda que essa possa ser uma consequência posterior ou uma pré-condição. Nosso conceito de revolução pode assim ser definido de forma adequada e legítima, como um conceito geral que encontra pelo mundo todas as condições prévias para seu entendimento, mas cujo significado preciso sofre variações dramáticas de um país a outro, de uma situação política a outra. É quase como se no interior da palavra revolução habitasse uma força revolucionária capaz de fazer com que a expressão se dissemine continuamente e seja capaz de conter em si o mundo todo. Teríamos dessa forma o caso de uma espécie de arquimemo político, que se reproduz continuamente em cada uma das suas ocorrências da mesma forma como produz obrigatoriamente a alteração da própria situação em que ocorre, o que no mundo não se deixa revolucionar. E o que em nossa época não está submetido a efeitos revolucionários? Essas indagações nos remetem a uma constatação que é, em parte, integrante da modernidade. Se for possível caracterizarmos a história moderna como uma era da revolução, a qual ainda não chegou ao fim, é porque a essas formulações subjaz uma determinada experiência imediata. É típico dessa experiência que ela se deixe submeter ao conceito de revolução mais do que se poderia eventualmente supor. O conceito de revolução é um produto linguístico de nossa modernidade. Desde o século XIX, tornou-se comum distinguir entre uma revolução política, uma revolução social ou uma revolução técnica e industrial. E desde a Revolução Francesa, a expressão révolution ou revolution, ou em qualquer outra língua que se
possa utilizar, adquiriu aquelas possibilidades semânticas flexíveis, ambivalentes e ubíquas que vimos investigando até aqui. A seguir, acompanharemos a história do conceito ao longo do tempo, da Grande Revolução Francesa, a fim de, a partir daí, reduzir ou deduzir algumas peculiaridades de nossa experiência moderna, reconhecendo-as, assim, de maneira mais precisa. Ponto 1. Em 1842, um erudito francês fez uma observação histórica de caráter bastante produtivo. Horace chamou a atenção para o fato, então esquecido, de que revolução se referia a um retorno, uma mudança de trajetória que correspondia ao uso latino da palavra e que conduzia de volta ao ponto de partida do movimento. Nota 3. Uma revolução significa, então, primordialmente, de acordo com a etimologia da palavra, um movimento cíclico. Horace acrescentou ainda que, no âmbito político, esse movimento circular fora entendido como o círculo das constituições segundo a doutrina de Aristóteles e de Políbio e seus seguidores, mas que desde 1789, pela influência de Condorcet, não se podia mais compreendê-lo desse modo. Segundo a doutrina antiga, havia um número limitado de formas constitucionais que substituíam alternadamente umas às outras, mas que, de acordo com a sua natureza, jamais poderiam ser ultrapassadas por outras formas. Trata-se dos tipos constitucionais ainda correntes entre nós e de suas formas decadentes que se seguem umas às outras de maneira quase obrigatória. Horace cita Louis Leroy como testemunha esquecida desse mundo passado. Para Leroy, a primeira dentre todas as formas de governo era a monarquia, a qual, uma vez transmutada em tirania, era dissolvida pela aristocracia. Segue-se o conhecido esquema segundo o qual a aristocracia transforma-se em oligarquia, deposta a seguir por uma democracia, a qual por fim degenera na forma decadente de uma oclocracia, dominação pelas massas. Nesse ponto, ninguém mais governa de fato, e o caminho para a dominação por um único indivíduo encontra-se novamente livre. Inicia-se novamente o velho círculo. Trata-se aqui de um modelo de revolução que, em grego, foi compreendido como metabolon politeon, ou como anakiklosis ton politeon. Nota da tradução. A expressão metabol ton politeon é aristotélica. Ocorre, por exemplo, na política, e significa mudança ou reviravolta de governo ou de regime. Politeon é genitivo plural de politeia, palavra que pode significar tanto Estado, o corpo cívico, quanto a forma ou regime de governo, a Constituição, quer se trate da formação, quer das normas que modelam o regime. A anakiklosis ton politeon é empregada por Políbio e designa um ciclo de constituições ou de regimes. A mesma frase, nota 4. E que se nutria da experiência de que toda forma de convivência política é por fim limitada. Cada mudança conduz a uma forma de governo já conhecida, sob a qual os homens são obrigados a viver. Seria impossível romper esse círculo natural. Qualquer alteração das coisas, rerum commutatio, rerum convertio, mudança das coisas, não é capaz, em princípio, de introduzir mudanças no mundo político. A experiência histórica permaneceu constrangida aos limites das circunstâncias naturais que lhe são próprias, assim como as estações do ano permanecem sempre as mesmas em sua alternância. Também os homens, como seres políticos, permaneciam atados a transformações que não traziam nada de novo. No século XVII, o conceito de revolução assimila o sentido dessa experiência quase natural, como definiu então Leroy a trajetória das formas constitucionais. Telle est la révolution naturelle des polices. Esta é a revolução natural das constituições de Estado, o qual, segundo sua própria medida, transforma continuamente a vida da coletividade para finalmente voltar ao ponto de partida. Nota 5. O tom natural desse conceito de revolução não é casual. Ele alude diretamente ao ciclo das estrelas, segundo o qual, desde Copérnico, puderam ser contadas as idades da Terra. Em 1543, surgiu a obra pioneira de Copérnico sobre o movimento circular dos corpos celestes, de Revolutio Nibus Orbium Coelestium, sobre as evoluções dos orbes celestes, a qual, por sua vez, pôs à disposição um conceito de revolução que acabou por desembocar no vocabulário político, passando pelo campo da astrologia, então largamente difundido. Revolução foi, inicialmente,
um conceito físico-político. Rosenstock, Ruiz. Assim como as estrelas descreviam uma órbita de maneira independente em relação aos habitantes da Terra, ao mesmo tempo em que influenciavam ou mesmo determinavam o comportamento dos homens. Também no conceito político de revolução encontrava-se desde o século XVII a mesma ambiguidade. É certo que as revoluções ocorriam acima das cabeças dos envolvidos, mas cada um deles permanecia preso às leis, como Wallenstein, por exemplo. Essa ambiguidade também ecoa no uso contemporâneo da linguagem, mas o que diferencia o uso anterior e o nosso é que antes havia uma consciência de um movimento de retrocesso, conforme indica a sílaba rei na palavra revolução. Nesse sentido, Hobbes descreveu o período de 20 anos transcorridos depois da Grande Revolução Inglesa de 1640 a 1660 com: eu vi nessa revolução um movimento circular, nota 6. Ele viu um movimento circular cuja trajetória iniciava-se na monarquia absoluta, passando pelo Long Parlement em direção ao Grand Parlement, nota da tradução. Denominação jocosa para a Câmara dos Comuns, cujos membros presbiterianos foram expulsos por Cromwell em 1648. A partir daí, em direção à ditadura de Cromwell, retrocedendo finalmente, passando por formas oligárquicas intermediárias à monarquia renovada de Charles II. Como consequência disso, um dos vitoriosos, Clarendon, que ainda culpava as estrelas pela desordem do passado, pôde comemorar, depois do retorno dos Stuarts ao trono, a revolução como restauração. O que hoje nos parece incompreensível tinha então uma conexão evidente. A trajetória e o objetivo das rebeliões dos 20 anos foi uma restauração. Com isso, os monarquistas e os republicanos encontravam-se mais próximos do que podiam dar conta. Para ambos os lados, tratava-se terminologicamente da restauração do velho direito, de um movimento de retorno em direção à verdadeira Constituição. A metáfora de cunho natural para a revolução política apoia-se no pressuposto de que também o tempo histórico tem sempre a mesma qualidade, é fechado em si mesmo e passível de repetição. Permanece, no entanto, como questão certamente controversa, embora secundária, sob a perspectiva do movimento circular. A questão sobre em que ponto da trajetória ascendente ou descendente de uma revolução se desejou implantar a situação constitucional já presente ou aquela a qual se aspirava. Todas as posições políticas permaneceram neutralizadas em um conjunto transhistórico de revolução. Para os sangrentos combates e as sérias paixões com as quais se conduziam as dissensões políticas do século XVI e XVII, havia expressões bastante diferentes, assim como já na própria Idade Média, no século das terríveis lutas confessionais, as quais, repetidas simultaneamente, devastaram a França, a Holanda, a Alemanha e a Inglaterra. Foi empregada uma larga escala de definições. Elas vão desde o motim e a sublevação, passando por insurreição, tumulto e rebelião, até divisão e guerra intestina. Bürgerkrieg, guerra civil e civil war, foram os conceitos centrais nos quais se cristalizaram, ou mais ainda se fixaram legalmente, as paixões e as experiências das fantásticas guerras religiosas. Todas essas expressões, cuja lista poderia se multiplicar consideravelmente, tinham em comum o fato de que procediam de uma formação social organizada em estamentos. Ainda que se alterassem as instituições ou as formas de governo, muito raramente a organização social se deixava modificar de maneira imediata por uma guerra civil. A consequência, na maior parte das vezes, só se deixava perceber em longo prazo. A legitimação de uma guerra civil, mesmo de caráter confessional, residia no direito de resistência exercido por cada estamento, como, por exemplo, os Países Baixos reclamavam para si. O antigo modelo de guerra civil permaneceu, portanto, como uma guerra de cidadão que se reconheciam segundo uma hierarquia estamental, de fato, uma bela sigla. Ainda que as camadas mais baixas da população se tenham envolvido no movimento, também a Guerra dos Camponeses alemã constituiu um análogo de caráter estamental à Guerra Civil, a qual somente depois de 1789 pôde ser estilizada como revolução e assim recuperada para a história da filosofia. Se na Alemanha não a chamamos Guerra Civil a Guerra dos 30 Anos, como foram denominados os eventos correspondentes nos países vizinhos,
é porque o caráter jurídico dessas lutas transformou-se ao longo desses 30 anos. O que começa como guerra civil entre os estamentos protestantes do Império e o Partido Imperial terminou com um acordo de paz entre estados territoriais quase soberanos. Dessa maneira, nossa guerra civil-religiosa pode ser compreendida ex post facto como uma guerra entre estados. Detenhamos-nos, na época, até cerca de 1700. Ambas as expressões guerra civil e revolução não são coincidentes, mas também não se excluem mutuamente. A guerra civil remete a uma conjuntura de eventos sangrentos cuja legitimação decorria das lutas entre famílias inimigas de acordo entre estamentos ou de posições profissionais. Havia pretensões legais mutuamente excludentes que rotulavam o respectivo inimigo de insurreto fora da lei. O Estado converteu-se no conceito contrário à guerra civil, destruindo todas aquelas pretensões de legalidade. Elevado simbolicamente durante o período barroco à condição de pessoa, o Estado impediu a existência da bellum intestino, ao monopolizar o direito à violência em questões internas e à guerra em questões externas. A revolução, primeiramente uma expressão associada à natureza de cunho transhistórico, passou a ser aplicada por meio de um processo metafórico consciente, a acontecimentos a longo prazo ou a eventos políticos especialmente repentinos, comoções. Nessa medida, ele podia conter elementos de uma guerra civil. Um dicionário alemão de 1728 traduziu assim a palavra estrangeira: revolução, comoção ou alteração do fluxo do tempo. Revolution, Regime. A alteração ou modificação da rota de um império real ou de uma nação, especialmente quando estes forem ou sofrem uma alteração particular em seu regime e em suas instituições políticas. Nota 7. No entanto, o dicionário da Academia Francesa, em 1694, acusava o significado astronômico de revolução como sentido próprio e original do termo. Esse pano de fundo sempre esteve presente no sentido da expressão. Ele remete a modelos já ultrapassados de lutas em torno de organizações políticas que seguiam sendo as mesmas já conhecidas. Com a repetição dos modelos constitucionais, também a revolução política pode ser entendida como repetição. Por outro lado, desordens sociais e levantes foram entendidos como rebeliões e, por isso, reprimidos. Como disse Hannah Arendt, não se dispunha de uma palavra que pudesse designar uma comoção social por meio da qual a população subjugada se tornasse ela mesma a classe dos senhores. A emancipação social como processo revolucionário ainda se encontrava além da experiência. Essa situação iria alterar-se ao longo dos séculos XVIII, na época do Iluminismo. Os iluministas encontravam-se em terreno conhecido no que se refere ao termo revolução, pois o conceito se tornara uma palavra da moda. Tudo aquilo que se via e se descrevia era compreendido a partir da perspectiva da transformação da comoção. A revolução abarcava os costumes, o direito, a religião, a economia, nações, estados e continentes, enfim, todo o globo terrestre. Como disse Louis Sébastien Mercier, em 1772, tudo é revolução neste mundo. Nota 8. Assim, o conceito originalmente natural e, portanto, transhistórico, dissemina seu significado parcial e metafórico que acaba por se tornar predominante. O movimento abandona sua base natural para adentrar a atualidade do cotidiano. Dessa forma, com o termo revolução, veio à luz o âmbito de uma história genuinamente humana. A característica politicamente notável desse novo conceito universal de movimento consistia em uma estilização como conceito oposto à guerra civil. Os pacifistas esclarecidos consideravam as guerras civis como herança dos partidos religiosos fanáticos, herança abandonada à medida que crescia o grau de civilização. Em 1788, Wieland afirmava: a atual situação da Europa aproxima-se de uma revolução benfazeja, uma revolução que não será conduzida por revoltas selvagens e de guerras civis, tampouco pela nefasta associação da violência com a violência. Nota 9. Esse otimismo comovente, compartilhado por muitos dos contemporâneos de Wieland, nutria-se de uma experiência estrangeira e teve um efeito modelar. Trata-se da Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra, nota 10. Ali fora possível depor uma odiosa dinastia sem derramamento de sangue, substituída por uma forma de governo parlamentarista com divisão de poderes, dirigida pelas classes superiores. Voltaire constata, cheio de admiração, que na Inglaterra ocorrera uma revolução, enquanto
Em outros países, só fora possível chegar-se às revoltas e guerras civis sangrentas e infrutíferas. A guerra civil adquire então, sob diferentes pontos de vista, o significado de um círculo vicioso sem sentido e fechado em si mesmo, comparado ao qual a Revolução mostrava-se capaz de descortinar um novo horizonte. Quanto mais progredia o Iluminismo, mais guerra civil parecia tornar-se pálida a reminiscência histórica. A enciclopédia registrava a guerra sob 8 diferentes verbetes, dentre os quais não se encontrava o conceito guerra civil. As guerras civis não precisam mais ser possíveis. De forma proporcional, o conceito de revolução foi despojado de sua dureza política, o que permitiu que confluíssem para ele todas as esperanças utópicas que explicam o entusiasmo dos anos que se seguiram a 1789. Esperava-se poder colher, como na Inglaterra, os frutos de uma revolução sem ter que se expor ao terror de uma guerra civil. Se fosse necessário derramar sangue, então o exemplo do movimento da independência norte-americana parecia garantir uma saída feliz. É certo que não faltaram prognósticos e advertências que profetizavam o horror de uma guerra civil por trás da máscara de uma fulgurante revolução. Leibniz foi o primeiro a apontar com estarrecedora clareza o caráter da Revolution Generale, que então se avizinhava na Europa. Nota 11. Diderot legou-nos a previsão mais precisa que descrevia o futuro de Napoleão, como um produto dialético do cruzamento entre o temor e a liberdade, enquanto Rousseau profetizou o século seguinte. Aproximamo-nos, escreveu em 1762, do estado de crise e do século das revoluções. Seria impossível prever as revoluções uma a uma, assim como seria impossível adiantarmos-nos a elas. É certo que as monarquias na Europa serão varridas, mas o que virá então ninguém sabe. Da mesma maneira, Diderot perguntava: quais serão as consequências da revolução que se aproxima? Não se sabe. Nota 12. Com tais questões propostas pelas cabeças mais sagazes do iluminismo e que hoje não somos mais capazes de responder, inaugura-se um novo horizonte de expectativa. A revolução, com certeza, não mais conduz de volta às situações anteriores. A partir de 1789, ela conduz a um futuro a tal ponto desconhecido que conhecê-lo e dominá-lo tornou-se uma contínua tarefa da política. Le mot révolution a perdu son acception originelle. A palavra revolução perdeu seu sentido original, constatou Horror em retrospectiva. Nota 13. Ponto 2. Que características definem o campo semântico do termo revolução depois de 1789? Buscamos características comuns que nos chegam pelos testemunhos dos contemporâneos desde o início da nossa modernidade. Em primeiro lugar, deve-se registrar como inédito o fato de que a revolução transformou-se, a partir de 1789, em um coletivo singular, como já se antecipava em Mercier. Tudo neste mundo é revolução. Assim como o conceito alemão de história em si, que abriga como história em si as possibilidades de todas as histórias singulares, a revolução cristaliza-se em um coletivo singular que parece concentrar em si as trajetórias de todas as revoluções particulares. É assim que revolução torna-se um conceito meta-histórico, separando-se completamente de sua origem natural e passando a ter por objetivo ordenar historicamente as experiências de convulsão social. Em outras palavras, o conceito adquire um sentido transcendental, tornando-se um princípio regulador tanto para o conhecimento quanto para a ação de todos os homens envolvidos na revolução. O processo revolucionário e a consciência da revolução despertada por esse mesmo processo e sobre ele retroagindo tornam-se desde então inseparáveis. Todas as características posteriores do conceito moderno de revolução sustentam-se a partir desse background meta-histórico. É preciso mencionar, em segundo lugar, pois é impossível ignorá-la, a experiência da aceleração do tempo. Quando Robespierre conclamou seus concidadãos a apressar a revolução para trazer a liberdade à força, pôde-se enxergar por trás disso um processo inconsciente de secularização das expectativas apocalípticas da salvação. De Lactâncio a Lutero e Bengel, a abreviação do tempo era considerada principalmente como um sinal da destruição que se avizinhava do tempo histórico. Mas os tempos das eras históricas vêm se modificando de fato desde sempre. Hoje a aceleração faz parte da nossa experiência cotidiana graças à explosão demográfica e à capacidade técnica, assim como em consequência das alterações de regime político hoje mais frequentes.
O horizonte natural da história foi abandonado ao mesmo tempo em que a experiência de aceleração descortinou novas perspectivas que impregnaram o conceito de revolução. Exemplo disso é o paralelo entre as novas e as antigas revoluções, traçado em 1794 por Chateaubriand, a fim de deduzir a partir da experiência passada a perspectiva do futuro. Mas logo ele foi obrigado a reconhecer que a Revolução Francesa tinha ultrapassado qualquer evento possível de comparação. Dessa forma, Chateaubriand reeditou 30 anos depois seu ensaio então ultrapassado, agora acrescentado de novas observações nas quais ele ousava fazer prognósticos constitucionais de caráter progressista, que dessa vez não mais se nutriam a partir dos paralelos entre futuro e passado, isto é, da capacidade de repetição de antigas revoluções. Nota 14. Em terceiro lugar, deve-se reconhecer que todos os prognósticos lançados a partir de 1789 caracterizam-se pelo fato de que contêm um coeficiente dinâmico ao qual se atribui um caráter revolucionário, seja qual for sua origem. Também o Estado submete-se ao preceito da revolução e a partir daí pode-se compreender melhor porque, no processo de tradução do francês para o alemão do dicionário da Academia Francesa, na Berlim, do Iluminismo, por volta de 1800, o neologismo contre-révolutionnaire foi traduzido por inimigo do Estado. Nota 15. Aquele que respeita o Estado deve ser revolucionário. Eis aí antecipada a posição dos hegelianos de esquerda. A questão não era saber se o Estado fundado em estamentos poderia favorecer ou impedir a revolução. A alternativa era bem outra, a transformação do Estado estamental, seja por vias pacíficas ou violentas, como já se haviam manifestado Struensee e Kant. Revolução a partir de cima ou a partir de baixo. No que se refere à disseminação dessa tendência revolucionária, pode-se afirmar que, a partir de então, também o conceito de reforma passa a convergir eventualmente com o de revolução, convergência exaustivamente utilizada na polêmica política, cujo núcleo objetivo, no entanto, encontrava-se contido em um impulso generalizado para o planejamento do futuro das sociedades. Em quarto lugar, por meio desse contínuo adiamento das perspectivas futuras, alterou-se também a perspectiva em direção ao passado. Abriu-se um novo espaço de experiência cujos pontos de fuga remetiam a diferentes fases da Revolução de 1789. Conforme o interesse e a posição de cada observador, era possível identificar-se com uma determinada etapa da Revolução a fim de, a partir desse ponto de vista, tirar conclusões aplicáveis ao futuro. A Revolução, desde então, transformou-se para todos em um conceito perspectivista dentro da história da filosofia, que apontava para um direito irreversível. É possível que houvesse ainda discussão sobre um antes e um depois, sobre retardamento ou aceleração, mas a direção do movimento parecia definitivamente determinada. A revolução é manca, ironizava Rivarol. A direita marcha sempre para o lado esquerdo, mas a esquerda nunca marcha para o lado direito. Dessa forma, caracterizou-se um movimento pelo qual todos os acontecimentos políticos puderam passar por uma espécie de distanciamento ou estranhamento, do ponto de vista da história da filosofia, mas sob a dinâmica dessas transformações, transpostas do plano espacial para o temporal, subjazem uma experiência impossível de ser negada, da mesma forma que os prognósticos, as perspectivas histórico-filosóficas implicam uma tendência irreversível capaz de abarcar todas as situações de uma única vez. A partir daí, pode-se concluir que a contaminação entre os significados dos termos evolução e revolução, que passou a ocorrer já desde o século XIX, não se trata apenas de uma negligência linguística ou de uma adequação política. O intercâmbio alternado entre os dois conceitos refere-se a deslocamentos estruturais no complexo social como um todo, os quais, por sua vez, só poderiam ter provocado respostas distintas no plano político. Em seu emprego antitético, evolução e revolução são conceitos partidários. Já o seu uso semanticamente análogo refere-se a um processo geral de emancipação capaz de se disseminar, movido pela industrialização. Em quinto lugar, o conceito moderno de revolução distingue-se ainda pelo trajeto, ou seja, a passagem da revolução política à revolução social. É claro que todas as desordens políticas contêm momentos de desordem social. É inédita
No entanto, a ideia de que o objetivo de uma revolução política seja a emancipação de todos os homens e a transformação da estrutura social. Em 1794, Wieland registrou cuidadosamente o novo termo, mas ainda como palavra estrangeira seria a intenção dos jacobinos, fazer a Revolução Francesa uma revolução social. Isto é, uma inversão dos estados ora estabelecidos. Nota 16. A imprecisão linguística que ainda predominava não fora capaz de ocultar o registro do fato em si, uma vez que a Declaração dos Direitos Humanos inaugurara um campo de experiência social ou de expectativa social. Todos os programas lançados em nome da liberdade ou da igualdade pressionavam por uma realização subsequente. Babeuf foi o primeiro a predizer, à sua maneira de iluminista rústico, que a Revolução Francesa não chegaria ao fim antes que a exploração do homem e o trabalho escravo fossem abolidos. Com isso, estabeleceu-se um objetivo, o qual, em consequência do trabalho industrial, tornou-se um desafio cada vez mais exigente. A partir da Revolução de 1830, acumularam-se fórmulas, pensemos em Lorenz, Ponsonstein, Radowitz ou Tocqueville, que levaram adiante a tendência de transformar a revolução política em revolução social, ao cunhar uma fórmula dualista: toda revolução desfaz a velha sociedade. Nesse sentido, ela é social. Toda revolução derruba o velho poder. Nesse sentido, ela é política. Nota 17. O jovem Marx formulava também o princípio universal, cuja concepção se tornara possível desde 1789. Pouco tempo depois, em 1832, ele diferenciava enfaticamente os coeficientes temporais de ambos os conceitos de revolução. O escritor que quer levar a bom termo uma revolução social pode, se necessário, adiantar-se 100 anos em relação ao próprio tempo. Ao contrário, o tribuno que pretende fazer uma revolução política não pode afastar-se muito das massas. Nota 18. Isto é, do presente vivo e imediato. O grau de coincidência e interdependência entre a revolução ou as revoluções políticas e as revoluções sociais é uma das questões fundamentais da história moderna. A emancipação das antigas colônias, praticamente terminada do ponto de vista político, não escapa à pressão de continuar como um processo social, para que assim seja possível recuperar a liberdade política. Com isso, chegamos ao nosso sexto ponto, o qual resulta diretamente da passagem de uma revolução política a uma revolução social, se tomarmos ao pé da letra as declarações da Revolução Americana, ou das revoluções americana, francesa ou russa. Então não restará dúvida quanto ao fato de que as suas realizações deveriam beneficiar toda a humanidade. Em outras palavras, todas as variações modernas do termo revolução pretenderam, do ponto de vista geográfico, uma revolução universal, e do ponto de vista temporal, uma revolução permanente, até que seus objetivos fossem cumpridos. Hoje já podemos acrescentar a Revolução Chinesa a essa lista. Por distinta que tenha sido a realização de tais programas, a continuidade permanece como seu denominador comum no plano conceitual. Robespierre já declarava de forma patética: a metade da revolução do mundo já foi feita, a outra metade deve realizar-se. Nota 19. Robespierre acrescentou ainda a metáfora natural segundo a qual a razão do homem é semelhante ao globo que ele habita. Metade da esfera encontra-se ainda mergulhada nas trevas, ao passo que a outra rebrilha a luz. Com isso, Robespierre contradiz a si próprio ao recorrer às velhas e esgotadas comparações com a natureza. De toda maneira, uma das metades da Terra permanecerá sempre na escuridão, ainda que alternadamente. O conceito da Revolução Universal impôs-se da mesma forma, ainda que os políticos posteriores a Napoleão tenham tido por objetivo terminar a Revolução. A partir da criação de diferentes internacionais, o conceito de Revolução Universal passou a fazer parte dos programas de ação política imediata. Se toda a Terra deve ser revolucionada, conclui-se necessariamente que a revolução deve perdurar, até que esse objetivo seja atingido. Desde a queda de Napoleão, firmou-se a suposição de que a revolução não terminara, de maneira alguma, com a restauração, como acontecera anteriormente,
mas entrara em uma nova fase. Napoleão nada mais é, escreveu o conselheiro de Estado Prussiano Kolb, e nunca foi outra coisa a não ser a revolução personificada em um de seus estágios. Depois de sua queda, pode ter terminado um desses estágios da revolução, mas de forma alguma a própria revolução. Nota 20. Nessa formulação de Kolb, já está claro que o moderno coletivo singular, a revolução, compreende e refere-se à sua própria duração. A história do futuro será a história da revolução. Logo depois da Revolução de julho de 1830, emerge a expressão, revolução em estado permanente. Nota 21. Proudhon utilizou-se dela com objetivos social revolucionários, da mesma forma que Marx se valeu dela em 1850, nota 22. Marx deduz dialeticamente, a partir da derrota da Revolução de 1848, a futura vitória de um partido realmente revolucionário. O que foi a pique nessa derrota não foi a Revolução, mas sim os tradicionais acessórios pré-revolucionários. Nota 23. A despeito da decepção disseminada pela análise de Marx à época, a Revolução Permanente, que sobreviverá à Revolução de fato de 1848 e 1850, teve um papel relevante como categoria histórico-filosófica. Ela serviu à formação da consciência do proletariado. Marx também recorreu então ao velho significado de revolução como repetição, a cujos efeitos prolongados ele não pôde escapar inteiramente. A criação de uma contra-revolução poderosa e fechada em si mesma deveria clarear as frentes de batalha, de forma que o inimigo de classe pudesse ser abatido já no próximo assalto que estava em preparação. Mas o que era novo em Marx é que, para ele, a repetição 1830-1848 das revoluções que efetivamente ocorreram só poderia ser entendida como caricatura da Grande Revolução Francesa. Em sua perspectiva, era preciso realizar a revolução na consciência, de modo a expurgar o passado. Marx tentou disseminar um processo de aprendizado, o qual deveria instaurar, por meio da aquisição de uma nova linguagem revolucionária, a revolução do futuro em sua singularidade. As revoluções do passado precisavam relembrar a história universal para que pudessem enganar-se sobre a natureza de seu próprio conteúdo. Nota 24. A revolução social tinha que se desfazer do passado, criando seu conteúdo a partir do futuro. O socialismo seria a declaração de permanência da revolução. Nota 25. Tal declaração contém a antecipação do futuro tanto no nível da vontade quanto no da consciência, assim como a premissa tácita de que essa revolução jamais se recolherá. Dessa forma, Marx vai além de Kant, o que já em 1798, a partir do fracasso da primeira tentativa, deduziu a futura vitória da revolução ou da reforma, o aprendizado pela experiência reiterada. Nota 26, fará sentir cedo ou tarde seus efeitos duradouros. Marx, que diagnosticou o processo de transformação como revolução social e industrial, encontrou a fórmula mais precisa para caracterizar sua singularidade e seu aspecto de futuridade. Entretanto, é preciso ressaltar que, para ele, essa revolução tornou-se um agente personificado da história, que deixa o mundo empírico sempre para trás, já que o comunismo não se realiza completamente. Sob esse paradoxo da utopia, que se vê continuamente obrigado a se reproduzir, oculta-se outro fenômeno que denominamos o sétimo. Se, por um lado, a revolução foi até aqui descrita como uma categoria meta-histórica que ajudou a determinar os sucessos industriais e sociais como um processo de aceleração, por outro lado, essa mesma intervenção mostra-se como uma reivindicação consciente de dominação por parte daqueles que se viram iniciados nas leis de progressividade de uma revolução entendida como tal. Emerge então o termo revolucionamento e o verbo dele derivado, revolucionar. Já desde 1789 junta-se ao nosso campo semântico mais um dos inúmeros neologismos. O substantivo revolucionário é um conceito obrigatório para o ativismo, antes impensável, mas que faz prever imediatamente o tipo de revolucionário profissional tal como o conhecemos ao longo do século XIX e depois particularmente construído por Lenin. Necessariamente, associada a essa ideia também está a concepção, outrora da mesma forma impensável, de que os homens podem fazer revoluções.
A factibilidade da revolução traz à luz o aspecto interior daquela revolução cujas futuras leis os revolucionários pensavam conhecer. É de Condorcet a explicação sobre como se deveria produzir e dirigir uma revolução em nome da liberdade. Uma lei revolucionária é uma lei que tem como objetivo manter esta revolução e acelerá-la ao regular seu andamento. Nota 27. As estruturas transpessoais da revolução, assim como sua capacidade de estar disponível, que decorre do reconhecimento da existência dessas mesmas estruturas, parecem provocar-se mutuamente. Em 1798, o jovem Schlegel detectou com grande acuidade o motivo que possibilitou a Napoleão ter um papel saliente na Revolução. É porque, disse Schlegel, ele é capaz de criar, levar adiante e aniquilar revoluções por si mesmo. Nota 28. Fora assim definida prognosticamente, passando por alto do rigor histórico, uma característica do revolucionário profissional moderno. Ele é capaz de levar adiante revoluções, para se aplicar o termo usado por um póstero Wakeling. Nota 29. A relação entre perspectivas filosófico-históricas de caráter geral e um engajamento revolucionário particular torna possível compreender por que, de modo cada vez mais frequente, o planejado começo de uma revolução no sentido concreto de um levante tem sido com frequência discutido e anunciado, sem que por causa disso efetivamente se interrompa a sucessão dos acontecimentos. Assim foi na França, em agosto de 1792, em Palermo, em 1848 e em São Petersburgo, em outubro de 1917. Por trás dessas combinações, ou dessa combinação, que uma revolução em curso realiza e deve realizar, encontra-se o critério que destacamos em último lugar, a legitimidade da revolução. Em 1848, Stahl cunhou a expressão revolução absoluta, nota 30, a fim de mostrar que o movimento revolucionário encontrava em si mesmo a legitimação para suas ações. Com isso, a legitimação histórica do direito, a partir do passado, foi transposta para uma justificação permanente com base na filosofia da história. Ao passo que a legitimidade da restauração permanecia atada à noção de tradição. A legitimidade revolucionária tornava-se coeficiente dinâmico que direcionava a história a partir de determinadas perspectivas do futuro. Ranke afirmava, ainda em 1841, que a desgraça da revolução é que ela não é, ao mesmo tempo, também legítima. Nota 31. Já Metternich reconheceu esse estado de coisas de maneira mais precisa, quando observa em tom sarcástico que os próprios legitimistas tornaram legítima a revolução. O conceito de uma revolução legítima tornou-se necessariamente um conceito partidário no campo da filosofia da história, uma vez que em sua pretensão a generalidade alimenta-se de seus antônimos, a reação e a contra-revolução. Se em princípio, até mesmo os que se opunham à revolução a reivindicavam, ela, uma vez legitimada, reproduziu continuamente seus inimigos de modo a perpetuar-se. Com isso fica claro também o quanto o conceito de revolução retoma para si, desde 1789, a lógica da guerra civil. A luta, uma vez decidida, com todos os meios disponíveis, legais ou ilegais, passa a pertencer, segundo a ótica do revolucionário profissional moderno, ao decurso planejado da revolução. Assim, ele pode servir-se de todos os meios, pois acredita que a revolução é legítima. O resseguro histórico-filosófico mantém-se, assim, elástico e flexível, na mesma medida em que a revolução, como constante meta-histórica, é capaz de manter um título permanente de legitimidade. Nota 32. Dessa forma, altera-se também o papel atribuído pela filosofia da história à guerra civil. Se o leninismo declarou e defendeu a guerra civil como a única forma possível de guerra, principalmente com o objetivo de acabar com todas as outras guerras, então não são somente o Estado concreto e a sua constituição social o campo de ação e o objetivo da guerra civil. Trata-se, sim, predominantemente, da extinção de toda e qualquer forma de dominação. Essa é, no entanto, uma meta histórica global, a ser realizada apenas como uma aproximação infinita e progressiva, nunca completamente alcançável.
quais são as relações entre essa legitimidade hipostasiada da guerra civil e a legitimidade de fundo da Revolução Universal Permanente. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, o globo terrestre conheceu uma espécie de avalanche de guerras civis que parece consumir a Terra, abrindo seu caminho por entre as grandes potências, da Grécia à Coreia, passando pelo Vietnã, da Hungria à Argélia e ao Congo, do Oriente Médio a Cuba e novamente em direção ao Vietnã, estende-se as guerras civis, sem dúvida geograficamente limitadas. No entanto, desmedidas no horror que provocam. Devemos nos perguntar se essas inúmeras guerras civis, regionalmente limitadas, mas disseminadas por sobre a superfície do globo, não teriam já há muito tempo esgotado e substituído o conceito de uma revolução legítima e permanente. Não teria a Revolução Universal esmaecido, tornando-se uma fórmula oca que pode ser pragmática, usada e abusada pelos mais diferentes programas dos mais diferentes grupos nacionais? O contraconceito filológico das guerras civis do passado era o Estado e a doutrina era o Estado. E a doutrina tradicional da razão de Estado considerava as guerras nacionais como um recurso para evitar as guerras civis. A guerra servia, de acordo com essa teoria, ao alívio social, tendo sido frequentemente decidida, segundo o ponto de vista centro-europeu, no espaço de defesa do além-mar, juntamente com o imperialismo europeu. Esse período passa a fazer parte do passado, desde que a superfície geograficamente infinita de nosso globo terrestre encolheu, tornando-se um espaço de ação finito e interdependente. Todas as guerras transformaram-se em guerras civis. Nessa situação, torna-se cada vez mais incerto qual será o campo a ser preenchido pelos processos revolucionários sociais, industriais e emancipatórios. A Revolução Universal está submetida, graças às guerras civis, que parecem querer completá-la, a constrangimentos de ação política não contidos em seu programa histórico-filosófico. Exemplo disso é a encruzilhada nuclear. Desde 1945, vivemos entre guerras civis latentes ou declaradas, cujo horror pode ser ultrapassado por uma guerra atômica, por exemplo. Como se as guerras civis ao redor do globo, ao contrário do seu sentido tradicional, fossem o último recurso capaz de nos preservar da destruição total. Se essa invenção ou inversão infernal tornou-se de fato a lei tácita da política mundial, então é preciso propor mais uma questão. Que legitimidade é essa, pretendida pela guerra civil, que se nutre tanto da permanência da revolução como do horror diante de uma catástrofe de proporções globais? Mas a tarefa de elucidar a relação oscilante entre essas duas posições foge ao escopo de nossa história dos conceitos. Queremos aqui nos preservar de uma aceitação sumária ou de uma interpretação equivocada, como realidade histórica efetiva, de todas as definições que apresentamos até aqui. No entanto, a história dos conceitos, mesmo quando ideologicamente comprometida, nos lembra que a relação entre as palavras e seu uso é mais importante que a política do que qualquer outra arma.